Olá, sobre o carvão mineral no mundo. Seu uso como combustível em usinas, né, movidas por ele. Tecnologias recentes para o beneficiamento, para o seu uso. E o seu papel na transição energética. Os impactos ambientais. A regulação. O que é e o que vai ser o carvão mineral e sua indústria, né, recorrente. Vamos começar a falar sobre esse minério que já vem aí levantando toda uma indústria, já desde do começo, né, da industrialização, da nossa industrialização, né, a queima desse carvão para a produção de energia. Então nós temos agora o quê? Situação global e o papel na geração de energia elétrica. Sabemos que em 2024 a produção, né, o uso do carvão, a queima do mesmo, alcançou recorde mundial, com mais de 8,77 bilhões de toneladas. E o seu uso, né, em praticamente 3 quartos, Ásia. E aí, foque nesses 3 quartos, a grande parte, massiva parte, aonde? Na China. Né? Muito também devido a mudanças geopolíticas e sua alta produção interna agora de ferro, de usina, e aí para a queima, para a produção, para a energia, o carvão foi realmente aumentou muito o seu uso. Né? Tanto é que o uso do carvão é o indicativo que a gente entende lá na China pelo aumento de sua produção aí de ferro e tantos outros, né, minerais industriais que, né, indicam para esse meio. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma situação que o planeta está caminhando para não utilização mais do carvão e agora com essa nova geopolítica, essa contramão da utilização dessa massa para a energia, né, que tanto faz mal, né, tanto foi necessária, está sendo necessária e tanto ainda faz mal para o planeta. Então, o que é que foi feito para tentar dirimir certas problemáticas relativas ao carvão? Tecnologias, inteligência do homem, para que diminua essa problemática do carvão, ora até então assim ainda realmente utilizado, né? Necessariamente utilizado, né? Então nós temos tecnologias para combustão, com técnicas mais recentes, flotação, secagem, gravimetria, questão da biodesulfurização e tantas outras, para reduzir a questão das cinzas e do próprio enxofre do carvão antes da queima. Então isso é feito e isso realmente diminui a problemática aí do, dos malefícios, né, das cinzas, né, e do enxofre que sai após a queima desse carvão. Né? Então nós temos tecnologias também nas usinas, e aí a passagem das usinas subcríticas, supercríticas, ultracríticas, o que seja. E aí o que acontece? Eficiências energéticas, né, fazem justamente que ele possa alcançar eficiência melhor, e aí você tem um megawatt-hora queimando menos, utilizando menos carvão. Então você otimiza ao máximo a tua usina para isso daí. E conjuntamente você faz integração de captura desse carbono, que é uma captura pós-combustão, sobre as usinas de carvão para reduzir justamente o quê? O CO2. Então isso é muito eficiente hoje. Em até 90% do ponto de captura, você consegue retirar isso daí. Mas o custo é muito alto e a implementação de sua escala para uma maior escala ainda é inviável. Então, comercialmente ainda é inviável. Mas já existe a tecnologia, então cabe um dia ela chegar mais à frente e ser viabilizada realmente para uso em grande escala. Então, o que é que a gente vai ver com toda essa tecnologia e tantas outras que já são colocadas para ir se otimizando esse procedimento? É o papel do carvão agora na quê? Na transição energética. Nós estamos vivendo a alta produção, né, de cobre e tantos outros minérios, né, lítio, cobalto, para baterias elétricas, para
geração de energia limpa, com fotovoltaicas, energias eólicas e tantas outras. E aí você pensa dois fatos, assim, mercado atual, o uso atual. Nos últimos anos, carvão que manteve a alta demanda, principalmente Ásia e aí, vamos lá, na China. E segue sendo necessária para a segurança energética. Vimos recentemente o caso da Europa com o corte de energia da Rússia. Então, a Europa teve que queimar carvão, não tinha outra opção, senão não tinha energia. Então, isso fez a Europa repensar em outras matrizes para que ela não possa também ficar realmente refém também do carvão, como ficou refém da energia advinda do país russo, né? Da Rússia no caso. E os cenários climáticos em si, a questão do aquecimento global, a questão do CO2 e outras variáveis, que está se encaminhando realmente para que em 2030, 40, até 50, você consiga realmente extinguir o carvão do meio produtivo. Né? Então a gente começa a visualizar o quê? Quais são os impactos ambientais, né, do carvão, apesar de todas essas tecnologias e tudo isso que está sendo feito. Então, principais impactos do carvão, aí você tem o CO2, foi dito, alta intensidade, esse CO2, ele contribui para o aquecimento global. Nós temos o dióxido de enxofre, que causa chuvas ácidas recorrentemente, problemas ao ecossistema e à própria saúde do ser humano. Nós temos o NOx, que é o smog fotoquímico, impacta a saúde. Temos matéria particulada, já o PM2,5 até o PM10, que tem efeitos fortes, tanto na mortalidade como na morbilidade. Mercúrio e metais pesados, que compõem aquela massa, né, de carvão, uma bioacumulação em toda a cadeia trófica até chegar no ser humano e causar toda essa problemática de saúde. As cinzas, escórias, rejeito de queima, né? Então, contamina solo, contamina água, se mal gerenciados, evidentemente. E mesmo bem gerenciados, existem acidentes, então é muito complicado. Para o consumo da água, né? Então, as medidas de controle e sua efetividade devem ser bem monitoradas, bem entendidas. Existem outros métodos que tipicamente eles retiram a porcentagem tanto de NOx, como de óxido, como de particulado, né? Existem filtragens que você fez, controle desses mercúrios, né? Um beneficiamento de pré-combustão, como já foi dito antes, que vai fazer com que nessa massa de carvão tenha menos essa matéria mais nociva, né, ao meio ambiente. Né? Agora, limitações, mesmo com todos esses controles, vamos ter um CO2 residual que vai persistir, né? Vamos ter todos esses materiais de desanteriamento que vão persistir e vão causar problemáticas ambientais. Então, se vê que não devemos continuar com carvão a longo prazo. Agora, a curto prazo, não podemos simplesmente cessar pela necessidade, né? E agora, com essa mudança geopolítica que está acontecendo, então a matriz energética está realmente, ela é muito importante tê-la, né? Para uso. E aí a gente vai falar agora da regulamentação. Então a gente vê os órgãos internacionais com orientações, cenários, eles já pedem um fim realmente do carvão, colocam prazos relativos ao aquecimento global, tantos outros. A União Europeia tem a Industrial Emission Directive, que são as diretivas lá deles, as normas, né, que teve essa problemática com a Rússia e eles realmente meio que não obedeceram por realmente necessidade. Temos os Estados Unidos, que também tem a sua Clean Air Act, que tem todas as suas regras de EPA, com as reduções graduais de CO2 e tantos outros materiais relativos ao carvão. Mas isso é um procedimento a longo prazo, isso a gente se vê em 2040, 2050. Então não se vê uma parada agora. E como, novamente, com toda essa problemática, né, dessa, entre aspas, Guerra Fria, então essas matrizes aí não vão ser abandonadas enquanto a coisa realmente não voltar ao equilíbrio. Então, não acreditamos que na prática isso aconteça. Né? E os países subdesenvolvidos, e aí China, Índia, Brasil, tantos outros, principalmente a China, utiliza bastante no caso. Então eles têm uma regulamentação nacional, mas pouco funciona, então quando eles necessitam, eles realmente usam, né? O Brasil não precisaria nem utilizar mais óleo diesel nem carvão, tendo em vista nosso potencial, né,
eólico e fotovoltaico, e hídrico também, mas isso é uma problemática aí que deixamos para outro vídeo. Então pronto, eu quero agradecer, foi importante aí, é um primeiro vídeo aula que a gente está fazendo nesse formato, terão outros sobre outros bens minerais, outras indústrias, né, minerais. Então, entre em contato, né? Consultoria especializada em mineração, oferecemos soluções completas em treinamentos, projetos, acompanhamentos, né? Meio ambiente, parte jurídica. Realmente, essa parte do meio ambiente fora do estado de Pernambuco, que por questão de choque de interesse eu não posso trabalhar aqui em Pernambuco relativo a isso, mas estamos com bons trabalhos e boas parcerias fora do estado, né? Principalmente aí Rio Grande do Norte, aí Ceará. E vamos ver se a gente aumenta realmente isso daí, mas independente disso, essa parte acadêmica, ao qual é o maior foco, no caso da minha parte, a gente vai desenvolver outros minérios e vai desenvolver técnicas que vai ajudar os nossos colegas do operacional a realmente aumentar o lucro das empresas e o crescimento das mesmas, sempre com o meio ambiente respeitado e com o caixa realmente faturando por técnicas que nós podemos utilizar que respeitam o meio ambiente e otimizam a tua empresa, fazendo com que o lucro, seu lucro realmente aumente e a empresa fique mais sólida e tenha um bom nome, né, a zelar relativo à questão socioeconômica, né, em que vivemos. Então, obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo.